Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. Hoje é um dia muito bacana da gente mergulhar num assunto que tem a ver com o meu, o seu, o nosso universo, que é identidade. Quem somos? Por que estamos aqui? Qual é o nosso propósito? Mas só para complicar ainda esse assunto, a gente vai focar nos adolescentes. É uma fase de transição. A infância está indo embora, a fase adulta já está chegando. E esse período que a gente define um pouco quem somos, o que somos, a construção da nossa identidade fica bem latente. E aí é um ponto para a gente trazer para a nossa mesa e conversarmos aqui. Hoje eu trago o psicólogo clínico Felipe Mesquita. Bem-vindo. Ele que veio para cá para participar. Cara, muito obrigado pela sua presença aqui. Um prazer. Eu acho que vai ser um assunto fantástico. Além de você ser psicólogo clínico, você também é líder de adolescente, trabalha com esse público e lida com essa realidade diariamente, né? Porque a liderança nunca é só uma vez na semana, são 7 dias na semana, 24 horas por dia, né? Sim, é um convívio. Pois é, agora eu tenho uma frase aqui separada para a gente começar a nossa conversa, é de Erik Erikson, que é um cara que fez um trabalho fantástico na psicologia, e ele traz o seguinte: a identidade não é algo pronto, não tem como nascer e é assim. Não, mas é algo que vamos construindo ao longo da vida. Você já parou para perceber que quando você era 10 anos mais novo, você agia de uma forma, você pensava de uma forma, você reagia de uma forma. E aí passaram-se 10 anos, você viveu tantas coisas que, se repetir algo do passado, você acaba tendo uma outra reação. Você mudou. E nós mudamos diariamente. Essa mudança, ela vai construindo essa nossa identidade. Por isso que Erik Erikson pontua que a gente vai construindo ao longo da vida. Mas na adolescência é um ponto muito complexo, porque somos novos. Eu falo somos só para ter aquela sensação que eu ainda sou novo, entendeu? Que eu ainda sou muito jovem, mas não sou mais. Mas é a ideia de que essa fase de transição, ela não é fácil, é complexa, é exigente demais do adolescente e que nem sempre é entendido. E aí fica um caos dentro da cabeça dessa galera, né, não? Sim. Eu acho interessante, né, a pergunta quem sou eu? Que é uma ótima forma de a gente indagar e, inclusive, talvez a pergunta que todas as pessoas façam de certa forma, mas é muito mais latente na adolescência. Sim. Porque, de certa forma, existe um desprendimento dos pais. O adolescente começa a descobrir um mundo. Tem a questão dos hormônios, está se conhecendo, crescendo, conhecendo novas amizades, novos círculos, saindo daquela, às vezes, de uma bolha, e está podendo se descobrir. Mas é nessa fase, né, que ele vai precisar se conhecer, experimentar, muitas vezes fazer escolhas diferentes, passar por uma certa frustração, porque, né? A vida é feita disso. Exatamente. E a identidade é justamente isso, né? É essa busca do quem sou eu, qual é o meu propósito, qual é o meu círculo, quem sou, a forma como eu gosto de me expressar, de me vestir, ou até mesmo os meus conceitos, aquilo que eu tenho, as minhas crenças. Né? A minha identidade, né? Exatamente. Uma coisa que é importante, Felipe, a gente abordar aqui é esclarecer um pouco o que seria essa adolescência. A gente considera adolescente a partir dos 14 anos. Alguns teóricos colocam 15, outros 14. Mas é um período em que o indivíduo ele já não é considerado mais uma criança, teve mudanças no corpo. Todo aluno de biologia já estudou isso. E todo ser humano vê essas mudanças.
A voz engrossa, pelo na cara, a menina ela começa a ter seios, começa a ter um desenvolvimento físico da cintura mais afinada, enfim, essas coisas vão mudando e acontece para todo mundo. A questão é que nem sempre o adolescente está pronto para enfrentar o luto do corpo infantil. E isso é uma coisa que deixa ainda mais confuso para essa construção da identidade. Porque ele ainda, em alguns momentos, ou ele se vê como criança, ou ele quer voltar a ser criança, ou ele é visto ainda como criança. Imagina, de um lado você está na escola e é forçado a se responsabilizar pelas suas disciplinas. Em casa você é tratado como criança porque não acreditam que você é capaz de fazer a coisa. São duas falas que vão construir a minha identidade, porque ela é construída em cima das informações que eu vou recebendo e eu vou falar assim, isso aqui é bom para mim, isso aqui não, isso aqui já não rola. Eu gosto de filme, eu particularmente gosto de drama. Filme de guerra não é muito minha praia. Então, beleza. Isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto, isso aqui me constrói, daqui fala comigo, esse tipo de música fala comigo. Nem sempre esse adolescente está pronto para fazer essas escolhas em cima dessas duas vozes, como eu falei. Olha, você já é um adolescente, você tem que ser responsável, você tem que fazer isso. E de outro lado, eu não posso dar nada para você que você é um irresponsável, que você não consegue atender as coisas. Quando não falam isso, tratam como criança ainda. Né? O filhinho da mamãe. Não, deixa que o pai faz isso. Não, eu vou te pegar na escola. Deixa o camarada vir na escola sozinho. Afinal de contas, né? O adolescente deve se perguntar o que eu sou, né? Exato. Ou eu sou responsável, eu não sou, eu sou criança, eu sou adolescente. É uma guerra na cabeça. Sim, claro. E tem também essa questão que você está colocando, né, das expectativas, né, alheias, né, dos pais. Muitas vezes, não só os pais, né, mas, enfim, os variados ambientes, na sociedade como um todo, acaba gerando, de fato, né, essa insegurança. Né, porque para muitas vezes para nós, né, eu acho interessante a gente pensar dessa forma, para nós adultos é difícil lidar com essas demandas, né? Ter que ser o Felipe trabalhador, o Felipe marido, cumprir determinados papéis, onde a gente vê que não consegue dar conta de tudo. Agora, imagina um adolescente, né? Justamente passando por todo esse turbilhão, essa confusão. Sim. Que está buscando ali experiência, está buscando também referência, alguém que ele possa se espelhar, que seja essa pessoa que vai dar ali talvez um norte para a vida dele. Poxa, eu quero ser igual o meu pai, eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ser igual ao meu líder, né? É muito complexa, mas ao mesmo tempo, se houver um norte para ele, houver uma direção também, alivia. Você falou uma coisa interessante, a busca de um referencial. E aí o adolescente, ele... Lembra que eu falei do luto do corpo infantil? Que ele precisa entender que ele já não é mais aquela criança, que já não vai ter a mesma proteção ou a mesma companhia de pai e mãe como era na infância, porque agora ele passa mais tempo fora de casa, seja estudando, seja se exercitando. Eu tenho pacientes que estudam no horário da manhã, à tarde vão para a academia, à noite vão para o jiu-jitsu. A rotina dele de segunda a sexta-feira praticamente é toda essa. E aí é tudo muito controlado. O tempo que ele passa com os pais, que antes era muito tempo na infância, agora é reduzido. Então, para o adolescente, ele precisa já começar a ver que ele tem que se autoproteger. Essa falta de ter alguém que vai resolver o problema precisa ser administrado por ele também. E aí você fala dessas influências, dessas referências. E aí o adolescente, ele começa a avaliar o pai e a mãe, mas se depara com o que eles falam dentro de casa, nem sempre é o que acontece fora de casa. Não digo nem dos pais falarem uma coisa e fazerem outra.
Estou falando que os pais ensinam sobre honestidade. E aí, o adolescente na escola vê que honestidade é a única coisa que não existe nas relações que ele tem na escola. Ele começa a ver, como é que eu vou ter meu pai como referência se o que ele fala não é real aqui fora? E aí ele começa a buscar outras referências. Outras pessoas falam assim, não, peraí, eu preciso de um norte. Hoje em dia buscam na internet influenciadores que têm as respostas para tudo. Mas a gente não sabe se vivem aquilo que eles ensinam. Porém, acabam sendo referências para esses adolescentes, não é? Sim, claro. E também tem uma questão que eu acredito que é muito importante, sabe, Anderson? A questão do papel da escola, né, na formação desse adolescente, né? A gente sabe que no nosso contexto da escola pública, pelo menos eu venho de escola pública, a gente sabe que existe enormes críticas, problemas, né, defasagem, mas a figura do professor, né, muitas vezes é muito marcante. Por exemplo, eu posso até me utilizar como exemplo, né, professoras que exerceram um papel na minha adolescência, que eu olhava e via essas professoras como exemplo inclusive de formação, de caráter, de ensinamento mesmo, de cultura, visão de mundo, que acaba também ajudando nesse processo de ensinamento, apesar, né, das questões momentâneas que as redes sociais às vezes podem, de alguma certa forma, querer roubar, né, aquilo que é essencial. Sim, né? Verdade. Ou supérfluo, né, de certa forma. Mas, enfim, de fato, né, existem nos diferentes ambientes, né, a exemplo da escola, ou também no segmento, no círculo religioso, se a pessoa frequenta, né, essas pessoas que vão ocupar esse papel, que podem sim, né, ser um reforçador, né, um direcionador. Agora, existem desafios para construir essa identidade. Hoje a gente, como adulto, percebemos que sempre temos alguém que a gente admira. O modo de falar, o modo de se comportar, a postura, né? Seja profissionalmente, ou seja como marido, como esposa, seja como... você falou de círculo religioso, seja como membro de alguma instituição religiosa. E aí você começa a ver assim, caramba, não é ser cópia, mas você fala assim, pô, bacana, aquilo dali é um referencial. Sim. Eu preciso ser leal daquele jeito, eu preciso ser dedicado como ele é. E desperta, quando a gente vê pessoas que são influenciadores, desperta na gente a intenção de ser. Agora, o adolescente, a gente sabe que o cérebro do adolescente, ele está em formação. E segundo a ciência, ele se finda essa formação depois dos 22 anos. Ou seja, durante a adolescência, o córtex pré-frontal que fica aqui atrás da testa, que é a área do cérebro que a gente toma decisões, que a gente racionaliza as coisas. Olha, isso aqui é bom, isso aqui não. Isso aqui, se eu fizer, a consequência é tal. Vou fazer desse jeito. Que controla os impulsos, né? Mesmo que com outras áreas do cérebro, mas o córtex pré-frontal, que é o endereço de uma postura, né, de uma decisão, ele ainda não está formado. E aí ele começa, na adolescência, a buscar essas influências de coisas afins. Eu na adolescência, eu era muito movido à música. Eu sabia muitas músicas. Como cristão, eu sabia muitas músicas cristãs. Muitas. Se você me perguntasse qualquer música secular, eu não sabia cantar, não sabia nem de quem era, sabia nada. Hoje eu já não sou tão musical assim. Tanto que hoje, se eu estiver num culto, eu vou errar todas as letras de música, mesmo eu ouvindo, eu não consigo gravar,
Se você me perguntar quem canta, não sei. Só sei que a música é boa, mas não sei o cantor da música. Mas naquela época, eu tinha os ícones da música que eu gostava, que tinha uma influência na minha vida de forma positiva, e eu ia aprendendo. Mas eu tinha uma afinidade, eu tocava teclado, eu gostava de estar no grupo musical da igreja e tudo mais. Quando o adolescente ele está vivendo essa fase e ele gosta de alguma coisa, ele tem alguns gostos. Vamos falar da música, então, que a adolescência adora música. Sim. Eu gosto de um rap. Ele vai acabar, por conta dessa construção cerebral, não está finalizada, não está completa, ele vai gostar de um ou outro cantor que, mesmo que tenha uma música que a gente olha assim, caramba, não é um bom conteúdo, mas fala com a identidade, ou com a construção, ou com o gosto dele. Esse é um dos desafios para construir uma identidade não ideal, que não existe a identidade perfeita, mas uma identidade razoável. Sim. Tem uma questão que você, inclusive, falou agora, né, que é a questão de imitar, né, de você olhar e ele se identificar com esse cantor, com esse artista, e, ao mesmo tempo, ele imitar. E o outro lado também, uma outra questão que eu acho que é interessante também, o ser autêntico, né? Porque o adolescente, ele quer imitar, ele imita, mas ele quer ser ele, né? Isso, só exatamente. Ele. E conseguir ser ele mesmo, sem... Imitando, é como se ficasse flertando, né? Entre um e entre o outro, né? E, de fato, assim, é algo muito presente, muito característico, né? Bom, se eu gosto desse cantor de trap, de rap, eu vou me vestir exatamente igual a ele, vou comprar roupa, vou ter o estilo, até o linguajar, a maneira de se expressar. Mas como é uma fase de experimentações, pode, em algum determinado momento, seja daqui a um mês ou uma semana, ele já está completamente com roupa completamente diferente, já está descobrindo um novo estilo e está se enturmando com uma outra galera, porque ele está procurando, de certa forma, se encaixar em um grupo, né? Seja uma forma de aceitação, seja uma forma de validação, né? Poxa, eu me sinto pertencente a esse grupo aqui, eu pertenço, eles me entendem e, enfim, existe uma troca. A única questão que é perigosa, que você de fato também colocou, é essa questão do o que eu preciso fazer para fazer parte desse grupo. Sim, verdade. Né? Eu preciso deixar de ser algo, eu preciso largar aquilo que eu tenho como preceito ou algo como um princípio na minha vida para ser aceito por esse grupo. E aí é um momento muito decisivo para o adolescente, né? Porque envolve a questão do ser autêntico, de guardar aquilo que ele é. A sua essência. Exatamente. Para talvez querer se encaixar naquele grupo, enfim, para ser aceito. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Na TCC, na Terapia Cognitiva Comportamental que eu trabalho, a gente faz provocações durante a sessão. Na psicanálise, que o Felipe, ele é psicanalista, é psicólogo psicanalista. Isso. Aí deixa eu só abrir um parênteses, porque existem alguns psicanalistas que não são psicólogos. Estou errado? Sim, a formação... Você pode fazer a formação só em psicanálise e ser um psicanalista, mas não ser psicólogo. Né? E acontece do psicólogo se especializar e trabalhar com a psicanálise. Isso. Mas o Felipe é psicólogo e psicanalista. E aí, não sei se é feito provocações na psicanálise, porque como eu não trabalho com essa abordagem, eu prefiro compartilhar e aprender com vocês. Se o adolescente ele tem que ir atrás de algo que combine com ele, então eu posso dizer que ele já tem uma identidade já meio que definida.
Mas se ele vai atrás de grupos para que ele se encontre, então ele não tem identidade e está indo atrás de alguma coisa. Qual das duas você acha que é mais plausível para a gente falar? O que tem e preciso só de reforço, olha, é isso mesmo, é isso aqui que eu gosto, é isso aqui que eu quero, não, isso aqui eu não quero, então, mas é a minha essência. Ou eu não tenho nada, não sei nada de mim, não sou um papel em branco. Na psicanálise tem a tábula rasa. A tábula rasa se eu não me engano, é do... Não é do Freud. Acho que, não sei se é do Roger. Enfim, mas enfim. É uma folha em branco. Folha em branco. Eu sou uma folha em branco. Preciso preencher com alguma coisa. Ou eu sou uma folha escrita, que só vou ver o que combina comigo, ou eu sou uma folha em branco que o que chegar eu vou vendo e vou deixando preencher. Sim. A forma... E aí eu me coloco... A forma como eu trabalharia com esse adolescente. Tentar entender o que é que ele busca, né? Ainda que de forma inconsciente. Porque muitas vezes essa aceitação, né? Ou esse comportamento de querer ir ser aceito, né? Pode de fato ser algo que é isso mesmo, eu já sou assim, já estou indo de encontro, mas às vezes não é isso. É uma outra demanda, né? E aí, muitas vezes, essa questão pode estar ligada, por exemplo, e a psicanálise sempre vai ir de encontro ao passado, para que, e por mais que ele seja adolescente, né? É novo, mas ele tem um passado. Rapaz, tem cada adolescente com umas histórias. Né? Umas histórias, olha, 14 anos de história, é tanta coisa, tanta coisa. Tanta coisa para dizer. Meu irmão, que bota, às vezes, pessoas de 80 anos no chinelo. Né? Você se depara com isso quando você... hoje você tem um foco na clínica de jovens e adultos. Quando o jovem começa a falar do que já viveu, supera muitas pessoas adultas por conta da quantidade de experiências e traumas, né, que acaba carregando. Mas continua. Exatamente. E isso, de alguma maneira, pode fazer referência a essa busca na relação com os pais, né? De alguma maneira, Anderson, a relação que nós estabelecemos com os nossos pais, e a gente pode colocar aqui a figura do adolescente, Sim. É algo que ele vai levar para a vida toda. Seja bom ou ruim. Exatamente. E a maneira como ele vai lidar com esses grupos, muitas vezes, é um reflexo do relacionamento com os pais. Aquilo que a gente vai poder entender como uma repetição, sabe? Vamos dar um exemplo para a gente conseguir explicar isso para o pessoal de casa. Como é que um pai que ele não é tão presente... Eu vou dar o exemplo do pai e aí você traz um exemplo de como isso se reflete numa relação de grupo, por exemplo. Pode ser? Pode ser. O pai, ele não é tão presente e ele é extremamente exigente. Exigente com notas, exigente com comportamento, com cuidado, com organização. E o filho é sempre reprimido. Ele nunca dá o crédito para o filho, dizendo que ele vai conseguir alguma coisa. Sempre o contrário. Ele sempre é inferiorizado, desprezado e colocado à prova de que, olha, você tem que provar o seu valor tendo conquistas, fazendo coisas, conquistando coisas. Isso é uma relação disfuncional. Com certeza. E aí... Como é que isso se expande para, na hora que ele sai da pré-adolescência, faz 15 anos e ele fala assim, onde é que eu me encontro? Porque em casa eu sou ovelha negra. Não consigo nada, não faço nada, não vou dar em nada. Algum lugar aqui eu preciso me adaptar, eu preciso me encontrar. Sim, ele lida muito provavelmente, né, com esse vazio. Ele vai procurar, de fato, né, um grupo, hipoteticamente falando, né? Sim. Ele vai buscar se encontrar com esses grupos e vai, através da insegurança dele, porque ele é muito cobrado. O pai é ausente porque
não adianta ser somente exigente e eu não estou falando que os pais não tenham que cobrar ou não, mas muitas vezes falta presença, né? Falta apoio, estímulo, incentivo do adolescente. Não é só você cobrar e tá ali de alguma maneira tá colocando questões para ele, incentivando para ele alcançar um determinado lugar. E isso de fato vai gerar um adolescente inseguro. E ele vai, de alguma maneira, para ser aceito por uma amizade, né, que ele exija algo dele, ele pode se sujeitar. Exatamente, porque vai ser a repetição do relacionamento com o pai. E né? corre o risco dele procurar amizades sempre parecidas com o pai? Sim. Sempre uma amizade que vai forçá-lo a fazer algo, a provar o valor, que nunca vai reconhecê-lo. Ele sempre vai atrás disso. Sim. Sempre esse... Eu vou exigir de você, mas sempre vou estar ausente, né? E né, muitas vezes a pessoa não vai perceber, o adolescente não vai perceber, né? Pode até se questionar, né, de alguma certa forma, né? Mas por que isso sempre acontece? É o destino? A culpa é de todo mundo. Né? Mas ele não vai ter, muitas vezes, essa consciência de que é algo que já está lá desde o início da relação com o pai dele. E, às vezes, a gente pode usar um termo interessante, né? O interessante da psicoterapia, né, é um insight, que aí ele chega a esse conhecimento em algum momento, por exemplo, da psicoterapia, e é por isso que eu aconselho, falo, poxa, faça psicoterapia, porque é extremamente importante, Sim. Porque você se conhece, você percebe que você muitas vezes vai estar repetindo, mas só que você não tem um local ali para você poder falar, se ouvir melhor, né? Mas, de fato, né, nós repetimos, seja na relação com o pai, seja na relação com a mãe, né? Que também é algo muito presente. Se ele está na construção da identidade, esse adolescente que começou a se identificar com aquele grupinho que fala o que quer, final de semana faz umas aberrações, né? Uns usam drogas, outros estão na criminalidade, outros zombam de pessoas na rua e acabam se envolvendo em conflitos, né? Confusões, brigas. Esse adolescente, ele foi bem forjado pela família. Essa identidade, sabemos que ela é construída ao longo da vida, mas a família cometeu alguma falha para isso acontecer? Assim, Joguei a bomba para tu e agora... Não, sim. Assim, eu penso que, assim como na psicologia, boa parte das respostas tudo depende. Né? É verdade. Depende, sempre está presente. Mas, por exemplo, é possível, sim, esse adolescente ter tido uma boa criação, em algum determinado momento, respirar outros ares e querer viver aquela aventura, né? Isso é possível. Mas pegar um fato isolado é muito perigoso, né? Por isso que é muito importante entender o contexto familiar desse adolescente. Porque também pode ser que, por exemplo, você utilizou o exemplo da mãe, né? Eu dei uma boa educação. Bora, o que essa mãe, qual é a ideia dela de educação? Que boa educação foi essa? Que boa educação foi essa? O contexto dessa família, né? A percepção dessa mãe sobre esse filho. Será que esse filho, de fato, era um bom filho, ou ela só via as coisas boas dele e ignorava, talvez, né, os outros comportamentos, talvez não tão legais assim? É aquele famoso tapar o sol com a peneira.
Isso, exatamente. Então, esse depende é porque a gente pode ter na família uma mãe e 2 irmãos. Os 2 receberem o mesmo tratamento, sim, as mesmas lições, os 2 receberem as mesmas ordens. Se um arruma a casa, o outro arruma a casa. Se um sabe cozinhar, o outro sabe cozinhar. E no final, cada um seguir um caminho completamente diferente. Às vezes um vai seguir a favor da lei e o outro vai seguir contra a lei. Talvez um vai seguir de fidelidade no casamento e o outro vai ser infiel no casamento. Vai depender das escolhas deles. Então, por mais que tenha essa educação, o ser humano, ele sempre vai lapidar a própria identidade de quem ele é. E a subjetividade humana é algo que, de fato, nos diferencia. Uhum. Porque como é que você vai... Um ótimo exemplo, né, de você pegar 2 irmãos que tiveram a mesma educação, tiveram ali provavelmente o mesmo ensino e seguirem, às vezes, caminhos completamente diferentes, né? É possível? Claro que é. Né? Através da visão que ele tem dos pais. Né? Existe uma outra questão importante, né? Da diferença de tratamento também, que é algo que muitas vezes acontece, de uma queixa, mas ele foi mais amado do que eu, né? E dizem que os pais têm preferência, né? Sim, é verdade. Entre filhos. Eu acho que a preferência sempre foi minha irmã. Sempre. Ela fala ao contrário. Sim. Um tá certo e o outro tá errado. Sim. Mas é comum esse jogo de irmãos. Aí eu tenho um comentário sobre isso, que quando o irmão fala, minha mãe prefere fulano, existem casos que sim. Existem casos que é real. Uhum, sim. A mãe prefere um filho ao outro. Isso acontece, gente. Ah, não, mas é impossível. Acontece. Não existe nada impossível aí nessas relações que não tenha já acontecido. Inclusive quando não existe também a fomentação da rivalidade, né, entre os irmãos. E pior, competição para ver quem é o melhor. Que a mãe ou o pai às vezes instiga isso. Exatamente. Imagina. A gente pode ver, por exemplo, biblicamente, que quando Jacó teve, junto com Esaú, aquela disputa pela bênção da primogenitura, a mãe de Jacó ajudou Jacó a se disfarçar para ser igual a Esaú. Isso me parece um pouco de preferência. Ah, você conseguiu a bênção da primogenitura, vai lá enganar teu pai. Um pouquinho, né? Pouca coisa, né? Eu senti de leve, mas eu senti. Então, assim, isso é possível, isso pode acontecer. Sim. A gente vê aí na história que José, outro momento bíblico, José com os irmãos era o único que tinha a túnica colorida. Era o filho mais novo e tinha uma certa preferência do pai. Isso não pode acontecer hoje em dia? Pode. A questão é que não é comum pai ter preferências, mas pode acontecer. O que se destaca para mim nessa fala de muitos, né, que meu pai prefere fulano, é que às vezes a gente é muito duro para responder pai e mãe. E aí convenhamos, você se aproxima daquele que te acolhe ou daquele que só te espeta? Às vezes o filho, ele fala que o meu pai prefere meu irmão, mas é porque às vezes o irmão, ele tem um acolhimento melhor para o pai do que ele mesmo. Que toda vez que o pai fala com ele dá uma resposta ríspida, grosseira, o medo de achar que, não está me vendo, eu não sou eu não sou alguém, eu não está respeitando quem eu sou. E aí você percebe que esse assunto de identidade pode se estender para muitas áreas da nossa realidade, da nossa sociedade, porque
ele prefere meu irmão a mim. Mas como é que eu trato? Será que quando ele vem falar comigo, eu tento impor a minha identidade, a minha vontade, quem eu sou, de certa forma agressiva com ele? Aí não tem como. Você sempre vai procurar alguém que você se sinta à vontade e confortável para estar perto. E eu não sei se eu disse isso aqui já, o que chega muitas vezes na clínica é que o adolescente é o sintoma da família, né? Então, às vezes, o trabalho com o adolescente pode até acabar sendo um enxuga-gelo se a gente não faz um trabalho com toda a família. Sim. Onde os pais, às vezes, serem convocados mesmo ali para estar junto, convidados, óbvio, para estar junto na clínica e estar fazendo parte desse processo para que haja uma mudança, né? Entendendo que, às vezes, o adolescente só está refletindo aquilo que ele vive dentro de casa, né? É verdade. E ele não vai conseguir, por si só, resolver o problema, até porque ele já está sendo construído com esquemas disfuncionais. Eu não trabalho ainda com a terapia dos esquemas, mas é uma ferramenta, né, um braço da TCC muito interessante para lidar com construções disfuncionais da vida do ser humano. Mas ele foi construído com esse esquema de que, olha, só funciona assim porque meu pai fala assim comigo, então eu falo assim com as pessoas. Eu aprendi isso, eu repito isso. Eu tive esse distanciamento com o meu pai na infância, então eu vou me distanciar porque... Mas nem sempre faz consciente. Às vezes faz como reflexo do que aconteceu ou do que acontece ainda dentro de casa. E aí você, quando fala que o adolescente é o sintoma da família, isso é muito nítido na clínica, que a gente consegue perceber quem é o adolescente e quem é a família. E agora vem o desafio, explicar isso para a família. Exatamente. Porque é muito mais fácil, né? Esse adolescente é um rebelde. Ele apronta na escola, ele bate nos outros. Quando não falam um Cid da vida, né? É Todd. Isso. Tá na moda agora. Todd está na moda. Então, com todo respeito a quem foi diagnosticado com Todd e as famílias atípicas que têm claro, Todd em casa. De fato. Todd, né? É sério demais, mas tem muitos que estão banalizando esse diagnóstico. O pessoal vai chamar patologização da vida, né? Tudo é patológico, tudo é mais fácil ter um código. Transtorno. É mais fácil ter um código e um remédio do que lidar com uma mãe permissiva demais e um pai abusivo. E aí, o que acontece também, tem outra questão. Colocar essa marca na criança fica mais fácil. Porque assim, né? Se eu sou o pai, não, meu filho tem TOD, né? Talvez nunca tenha sido diagnosticado, né? Ele que, pelas convicções próprias... Não, tem TOD. O médico não tenho nada a ver com isso. O médico TikTok falou que é TOD. Isso. Levanta, se você levantar 4 dedos é TOD. Aí faz aqueles testezinhos e tem gente que faz. Isso. Meu pai faz. Ele manda para mim, às vezes. Porque ameniza, né, o senso de responsabilidade, né? Eu não tenho culpa. É o meu filho que tem um problema. O problema não é meu. É mais fácil colocar a culpa no adolescente, né, do que chamar para si a responsabilidade. O que eu posso fazer pelo meu filho? Aonde que talvez eu esteja errando na educação, na comunicação. Assumir essa responsabilidade é dolorosa. Isso. Às vezes o adolescente, né, busca ser ouvido, e aí eu coloco, às vezes, porque não é escutado dentro de casa, né? E o amigo usuário de drogas vai ouvi-lo. Com certeza. E aí fala assim, não sei por que meu filho não está comigo, mas está com aqueles dali, ó. Porque a comunicação, ela acontece quando um fala, o outro ouve, existe a troca de informações
E não é aquela coisa, ó, eu falo, você ouve, aí você me fala uma bronca do que eu preciso mudar. Em nenhum momento você entendeu o que eu falei, ouviu pelo meu ponto de vista. Pai e mãe, muitas vezes, têm diálogos com os filhos assim. Ele fala e o pai já diz, ó, é isso que você tem que fazer. Acabou. Isso, e assim, eu acredito que, né, você também com certeza ouviu isso na faculdade, né? O do escutar, ouvir sem julgamento. Você não precisa ser psicólogo para fazer isso. É verdade. Né? Às vezes, tem até um exemplo, essa semana, uma querida colega e irmã, né, em Cristo, ela entrou em contato comigo, né, para falar de uma situação de uma menina, adolescente, estava se cortando, né? Sim. Se mutilando. E, bom, medo de ela fazer alguma coisa pior, tentar tirar a própria vida, ela foi e acolheu essa menina, né? Entrou em contato com ela, ouviu, e ela veio falar comigo, né? Pedindo conselhos, uma certa orientação. E uma das coisas que eu achei muito interessante foi que ela só ouviu, né? Ela parou para escutar essa menina e, de alguma forma, esse comportamento que essa menina estava tendo, ela prometeu a ela, essa minha colega, que não ia fazer mais isso, né? Só por ter alguém para ouvir. Exatamente, né? Então, às vezes, a pessoa não quer, né? Não está pedindo para você dar um conselho, não está pedindo para você, isso daí passa, ou você tem que ter alguma coisa. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida, ela quer ser escutada por alguém, né? Mas isso parece ser um desafio para muita gente, ouvir o outro. Sim. Porque às vezes você está conversando com alguém, e com os adolescentes é muito comum a gente fazer isso, a gente ouve para procurar os erros. Ouve para procurar as falhas na fala. Não, o que você fez? Foi isso. Isso aí foi... esse aqui foi o erro. Isso. Então, você tem que mudar isso. É ouvir já para responder. Você tá assim porque você aprontou, né? Você fez de novo alguma coisa errada. E essas impressões a gente já vem com esse julgamento prévio, né? Ou seja, a gente já invalida qualquer tipo de sofrimento que esse adolescente esteja passando, qualquer tipo de necessidade, de alguma carência mesmo, de uma necessidade de ser acolhido por alguém. E quando a gente fala ser acolhido, é isso, né? É ser ouvido, entender que ele tem voz e tem alguém ali disposto a ouvi-lo. Existem algumas falas que faz o adolescente não querer nem puxar assunto. Quando no primeiro, segundo, terceiro episódio de alguma dificuldade que o adolescente passa, é muito comum o adolescente ouvir da família, dos pais, ou de quem ele tinha como uma boa referência para ter esse apoio, para de palhaçada, para de preguiça. Se continuar desse jeito, você tinha que se viver na minha época. Se fosse eu, na minha época, você já tinha apanhado. Isso. Você invalida tudo que esse adolescente vive. Eu não estou falando, gente, que também tudo que o adolescente fala e vive é um problemaço. Para ele porque ele não tem maturidade para identificar. Isso aqui é um problema muito intenso, muito grande. Isso aqui é um problema simples. Para ele, tudo é muita coisa. Lembra do córtex pré-frontal, que ainda não consegue tomar todas as decisões com tanta racionalidade? Porque para ele ainda é comum uma barata dentro do quarto é um terremoto, como também ser reprovado na prova ser um terremoto. Então, assim, para o adulto, tudo passa a ser bobeira, besteira. E isso faz com que o adolescente se distancie do adulto de tal forma que ele vai conversar com quem acha que o problema dele também é grande. Por que eles conversam com os colegas? Porque ele fala, meu pai não me entende. Cara, eu sei o que é isso, meu pai também não me entende. Acabou. Criou uma afinidade, alinhou. Sim.
teve uma identificação. Pai que não conversa com o filho sobre os seus próprios dilemas, com medo de parecer fraco, esse pai, ele só se distancia. Tem uma frase do John Maxwell que eu acho muito interessante, que é mais ou menos assim: fale para as pessoas das suas conquistas e elas vão te admirar. Fale para as pessoas das suas derrotas e elas vão se identificar com você. Às vezes o adolescente, os adultos podem enxergar, né, os adolescentes enxergar os adultos nesse local de pedestal inatingível, de detentor da verdade, do eu falo e você obedece o tempo todo. E tem muitos adultos que gostam desse pedestal, né? É quase como se fosse uma tirania, né? O um desejo marco, de olha, mandar alguém, eu cresci. isso é inquestionável, né? Sim. E esquece. E tem um conflito de geração também, que é um negócio muito interessante, né, Anderson? Que é aquela ideia: funcionou com meu pai fazendo comigo, então vai funcionar eu fazendo com você. Você vai ter que, né? Então, eu apanhei, então você também vai ter que apanhar e você vai ter que aprender, né? E a verdade é que não é assim que funciona. Muitas vezes isso pode até criar uma rivalidade mesmo entre pai e filho, porque muitas vezes o pai tem aquela ideia cristalizada de que assim como foi com ele, o filho também vai ter que seguir, né? E é muito importante o adulto estar nesse papel de repensar mesmo, a gente entender que é importante amadurecer, de estar aberto a entender a situação desse adolescente, o que o aflige tanto. Se não existe também, pode ser que exista um transtorno de fato. Sim. Né? Que limite o adolescente, de certa maneira, a talvez ali encaixar nas demandas da família, e o pai ou a mãe vai ter que ter essa flexibilidade para lidar com isso, encarar a realidade, né? Mas, de fato, né, não é algo simples, não é algo fácil. Mas está aí o desafio, né? O fato de você se distanciar muito do seu adolescente é que você deixa também uma lacuna para que ele construa a identidade dele distante de você como referencial. Porque ele vai encontrar, se o pai ou a mãe é distante, não ouve, não acredita e não valida, mas tem o cara, influenciador, youtuber, amigo da escola, da turma da facção, que entende o que ele fala e que fala a língua dele, com quem ele vai se aproximar? Quem vai ser mais propício a falar a mesma língua? Não estou falando que o pai tem que falar gíria, xingar palavrão para conseguir entrar na realidade do filho, não, mas se tornar humano. E também tem essa questão do... você foi ausente a vida inteira. Agora que eu estou adolescente, você quer se aproximar de mim? Esse é um problema. Exatamente. E quando a gente fala de ausência, não está falando de ausência necessariamente ausência física, porque às vezes estão convivendo dentro da mesma casa, mas são ausentes, né? A criança, ela tem o pai e a mãe, né? A mãe como objeto de amor, o pai ali cumprindo a função, né? A figura do poder, né? Isso, a psicanálise vai dizer que é a lei, que é o pai que vai fazer a separação, que a criança vai entender que ela e a mãe não são a mesma coisa, mas a mãe é alguém que não é a própria criança a partir do pai, que vai cumprir essa função de lei, de não, né, do não. E, bom, a criança tem que ter, né, ou deveria pelo menos ter esse pai e essa mãe como referência, como objeto de amor também, de estar ali, de querer, né? É o meu pai, é a minha mãe, eles são a minha referência, a forma como eles falam, a forma como eles... a postura, né? A criança absorve, é uma esponja, né? Ela absorve os comportamentos.
E ela carrega isso, né, tendo. Agora, quando os pais, de alguma maneira, acabam sendo ausentes, qual é a referência que essa criança vai ter? Vai buscar em outro lugar, né? E Com aí... quem mais se identifica. Exatamente. A questão toda, mas se identifica porque meu filho, ele vai ser esse cara que faz apologia às drogas e tudo mais. Não, a questão não é esse ponto máximo. E sim ele me ouve, ele valida o que eu sinto. Uhum. Essa música que conta a minha história. Se o meu pai não consegue me ouvir, mas essa música traz isso para mim, pô, então quem escreveu esse cantor tem muitas outras canções que vão validar o que eu sinto. Eu vou me sentir humano. Uhum. É um influencer que grava vídeo todo dia, que aí o adolescente segue, vai ver todo dia o vídeo dele, por mais bobeiras que ele fale, mas ele está presente de alguma forma. Que faz comentários e o camarada ainda responde, o assessor... Aí pronto. Exatamente. Bom, Felipe, foi muito bom, mas a gente chegou ao fim, chega muito rápido. Diz para mim, quem quiser seguir você e acompanhar o seu trabalho, qual é o seu Instagram? Sim, o meu Instagram é mesquitapsi. Felipe Mesquita, o arroba, né? @mesquitapsi. Seja Instagram, seja TikTok. Tem vídeo praticamente toda semana lá falando sobre psicologia. Perfeito. Olha, muito obrigado, Felipe. Foi muito bom ter você aqui. Prazer mesmo. Espero que você possa voltar para a gente conversar um pouco mais sobre diversos outros assuntos. Estarei aqui. Vai ser uma honra para a gente. E você de casa, obrigado pela sua audiência e companhia. Você pode me seguir lá, Anderson Nascimento Oficial. Vai ser um prazer ter a sua companhia no Instagram. Olha, um ótimo dia para você, que a sua relação com o seu adolescente possa ser mais próxima. Esse é o nosso objetivo de trazer esse tema para cá. E esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau.